for feriado, aí vocês vêm uma semana antes. Mas no Instagram, geralmente estão colocando lá a data certinho. No Face também aparece. Então, mas caso você não viu em lugar nenhum, você quer ver, pode ver. Não é feriado de uma sexta-feira? Pode ver, tá certo? Tem que trazer sempre o nome do ente querido, data de nascimento e data de desencarne. Se acontecer, e chegou no dia, você está desesperado lá, não acha a data de, sei lá, de nascimento, a data de, não está achando uma data, bem assim mesmo, certo? Bem assim mesmo, porque a conexão é pelo pensamento. No momento que você está pensando em receber a mensagem de alguém, você já está criando a conexão, tá certo? Então, vem de qualquer maneira. O horário de atendimento é mais ou menos 6h30 até 7h30. Não adianta chegar muito cedo porque não tem ordem de chegada, porque tem ordem de chegada para pegar a fichinha para preencher lá, né? Mas não tem não significa que quem chegou primeiro vai receber psicografia primeiro, que é de lá para cá. Então, nós não sabemos. Às vezes a pessoa chega por último e recebe o primeiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Então, não tem nada a ver. Eu quero chegar primeiro porque é certeza que eu vou receber primeiro. Não é certeza. Tá certo? Não se iluda que você vai. Às vezes você pode ser a primeira pessoa a chegar e não receber naquele dia. Tá certo? Para fazer o preenchimento da ficha, é importante que seja a pessoa que vai solicitar. Por exemplo, assim, a pessoa que vai solicitar tem que estar presente. Não adianta você querer pedir assim, eu vou pedir para o meu vizinho, eu vou pedir para o meu encarregado do trabalho, vou pedir para um amigo meu. Não. A pessoa que vai pedir, o mínimo que ela pode fazer é se locomover da casa dela para vir até aqui. Tá certo? É o mínimo, é o esforço que a pessoa tem que fazer. É claro, tudo tem suas exceções. A pessoa está lá acamada, não tem como sair da cama, né? Então, não tem como ela vir de maneira nenhuma, está doente, não tem como. Então, a pessoa vem, a gente compreende e abre uma exceção, claro, né? A pessoa não tem condições de vir, mas se a pessoa pode vir, bem, pega o ônibus, vem a pé, não sei, dá um jeitinho lá, né? Então, é importante que a pessoa esteja presente, a pessoa que vai solicitar a mensagem. É importante, enquanto estão aqui, ter bons pensamentos, principalmente aos entes queridos, né? Principalmente aqui que você veio pedir uma mensagem, né? De repente você vem aqui e fica pensando mal da pessoa, não. Então, aliás, eu sempre falo isso, que nem em casa a pessoa desencarnou, lembre dela das boas coisas. É fácil entender as coisas. A reencarnação é um ciclo. Terminou o ciclo da reencarnação, você volta para o mundo espiritual. Aquele ciclo acabou. Mas fez coisa boa, fez coisas ruins, errou, cometeu equívocos, não importa. Já foi, né? Então, lembre sempre bem da pessoa, sempre. Lembre das coisas boas. Lembre-se que quando você está naquele almoço de domingo na sua casa, você pode estar recebendo algumas visitas espirituais. E pode ser aquele ente querido que você gosta de ficar falando mal dele. Ele vai estar lá ouvindo, né? Então é muito chato isso. Então, pensem em coisas boas para aqueles que vocês, que são seus entes queridos, que já partiram. Deixa eu ver algumas coisas aqui que eu acho que são interessantes. Caso vocês recebam a mensagem esta noite, dessa pessoa que vocês vieram pedir, é boa importância. Você veio pedir de uma pessoa hoje. Você recebeu? Então, a mesma pessoa só depois de 6 meses. Mas eu pedi do João, mas o João não veio. Tá certo? Então não recebeu. Então, mês que vem você pode voltar e pedir daquela mesma pessoa. Se você pediu do João hoje e recebeu, o mês que vem, se quiser pedir da Maria, você pode pedir, mas não do João.
Tá certo? Só para vocês entenderem isso. Tá certo? Então, daquele mesmo ente querido que você pediu e recebeu, 6 vezes depois só. Se não recebeu, pode botar 1, 2, 3, 10 vezes, quantos quiserem. O portão vai estar sempre aberto. Tá certo? É gratuito, aqui ninguém paga nada. A não ser que você quiser comer alguma coxinha lá, tudo bem, né? Mas para pedir psicografia não. Então podem ver quantas vezes quiserem. Estamos sempre aqui, vai ter que ter paciência com o cantor, com o palestrante, mas tudo bem. É a única coisa que a gente exige aqui, tá certo? Caso vocês não recebam, não fiquem desesperados, achando que é o fim do mundo. Não. Pode botar quantas vezes for necessárias. Então, não recebeu, não tem problema. Aproveite para aprender alguma coisa aqui, aprenda. E também, se quiser vir aqui e não pedir psicografia, também não precisa. Eu quero ir lá, só que eu quero participar. Eu vou sentar lá, vou assistir, vou cantar, tá tudo certo. Pode vir também, tá bom? Algumas pessoas, às vezes, é bom que se entenda isso. Primeiro, não passe expectativa do que o ente querido vai transmitir. Porque as pessoas mudam. A pessoa, quando chega no mundo espiritual, a vida lá é muito diferente daqui. Muito diferente. E assim, e são variados os lugares. Cada lugar é de um jeito. Então, dependendo de onde a pessoa vai, e é certeza, não tem dinheiro, não tem cartão de crédito, muitas vezes não tem mais celular, né? Porque não precisa de celular, tem outras maneiras de se comunicar. Então, o indivíduo chega lá, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, ele vai mudando. A maneira de você viver lá é muito diferente. Então, ele vai se adequando àquela vida e ele vai transmitir para vocês aquilo que ele acha que vocês precisam saber. Quem tem dúvidas sobre isso, é só dar uma lida naquela parábola de Jesus, que é maravilhosa, que é do rico e do Lázaro, para perceber o que o rico quer fazer quando está lá. O rico não ligava para ninguém, mas quando ele chega lá, ele pede para dar uma comunicação, o que ele quer falar para os parentes dele. Então ele não vai falar para os parentes dele aquilo que os parentes querem ouvir, não, ele vai falar aquilo que ele quer falar. Né? Então é só ler a parábola do rico e do Lázaro que vai entender como é que funciona. Então, e outra coisa, assim, às vezes o espírito não está em condições de transmitir uma comunicação. Bom, entenda isso. A pessoa desencarna e aí cada um chega lá e vive de acordo com aquilo que ele merecer, de acordo com a situação que ele criou para ele mesmo. Então, muitas vezes ele chega do lado de lá e ele vai ter que se adequar, ele vai passar por um tempo de perturbação, de dificuldades, até se preparar, e muitas vezes ele é acolhido, e vai para tratamento, está em tratamento, está sendo cuidado, e às vezes também ele pode não querer mandar uma comunicação. Então o que acontece? Muitas vezes não há condições de mandar a comunicação hoje por alguma razão. Então, muitas vezes, quando não é possível mandar a comunicação e a espiritualidade acha que é necessário, um mentor espiritual manda uma comunicação para aquela pessoa. Mas ele vai escrever embaixo, é o mentor que escreveu, ele não vai pôr o nome da pessoa lá. E às vezes comunica até se a pessoa tem tratamento, o que está acontecendo, dependendo da situação. Né? No final, quando terminar tudo, né, vai ter para umas 9h30, 9h40, termina. Então, caso quem receber, se tiver alguma dúvida, não vá embora, não vá para casa com dúvidas. Vamos estar aqui na frente, vem aqui, faz questionamento, não entendi essa palavra aqui, não entendi essa mensagem, essa questão das cores, né? As cores, cada pessoa tem seu jeito. Tem pessoa que gosta de determinar uma cor para cada coisa. Eu prefiro pensar assim. Pegou na mão, olha para as cores e o que você sente é o que vai determinar. O que você sente em relação àquelas cores. Né? E cada pessoa sente as cores de uma forma. Então, cada um
analisa as coisas como achar melhor, tá certo? Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Nós vamos fazer a nossa prece inicial. Tranquilidade. Sentir uma coisa boa, que é o que devemos sentir toda vez que fazemos oração. Sentir uma coisa gostosa, que nos envolve, que vem de dentro. Oração tem que ser dada na alma, no coração, né? Para que a gente possa, nesse momento, sentir a presença da espiritualidade que está aqui nessa casa. Lembrando que no meio dessa espiritualidade hoje estão nossos entes queridos, que mesmo que não recebamos uma comunicação, podemos sentir a presença desses entes queridos. Vamos agradecendo a Jesus, esse mestre maravilhoso, a quem pedimos esteja sempre conosco, não só aqui, mas nos nossos lares, no nosso trabalho, nas ruas. E vamos buscando a presença principalmente de Deus, nosso Pai, esse Pai amoroso, misericordioso, que nos provê com tudo aquilo que necessitamos para desenvolver bem os nossos aprendizados na vida. E assim confiantes que estamos em Deus, em Jesus, na espiritualidade aqui presente, vamos dando continuidade às atividades desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, minha amiga e irmã já de muitos anos, Silvia vai fazer as nossas tarefas. Não, mas a gente desperta, né? Não pode ficar sem fazer nada, sabe? Senão, ó, você fica de olho em mim. E ela vai te acompanhar em seguida. O pessoal de casa me perdoa, mas eu amo mesmo, não sei ficar quieto. Olha só, boa noite, então. Boa noite. Para aqueles que eu já conheço, para bom revê-los, para os que eu não conheço, muito prazer, me chamo Silvia, né? Sou filha daquela senhora ali, a Cidinha, que é Nem sabe como na barriga dela, mas... negócio de milagre, né? Filha do Jamir, né? Dessa turma, venho aqui há muitos anos, graças a Deus, né? Tem alguém que não conhecia essa casa aqui? Ah, é? Você não conhecia? Ah, estava com a turma que me conhecia ali, eu pensei que você conhecia também. Eu agradeço. É isso mesmo. Muito bem. Então, nós vamos conversar um pouco hoje, sabe? Porque senão a gente fica muito ansioso e o tempo fica inútil, porque a gente não está fazendo nada útil enquanto espera, né? Então, a gente vai fazer uma coisa útil enquanto espera, além de cantar, as canções, né, são preces, né? E a gente vai levando pensamento, vai pensando coisas melhores, vai refletindo. Eu sei que muitas vezes a gente, na música, a gente se envolve pela balada e não presta atenção na letra, né? Mas era muito importante que a gente prestasse atenção, porque às vezes a gente está cantando coisas horrorosas. Não é? Horrorosas. E a gente tem uma tendência de buscar isso, né? De acordo com o nosso estado emocional, né? De buscar. Eu me lembro de uma amiga sofrendo que tinha se separado, mas só ouvia música de separação. Aí eu falava, nossa, mas é uma tortura, né? Você está sofrendo, continua ali ouvindo. Ela falou, não, mas eu não ouço essas músicas. Eu falei, mas você está tocando, eu falei, toquei. Ela, eu nem prestei atenção na letra. Isso são coisas que a gente faz naturalmente, não é, Jamil? Somos influenciados, né? Muito. Influenciados. Muito. Em inglês a gente não entende mesmo, eu pelo menos. Tá bom que a gente goste só da melodia, né? Mas
Acho que talvez se a gente conhecesse com profundidade, às vezes, algumas histórias de letra, você também não ia pensar tanto. Né? Lembrei aqui do Renato Russo, todo mundo pulando e gritando, eufórico, naquela música que ele fez, Pais e Filhos. E quando acabou a música, ele falou, o pessoal agitado, Ele parou, foi naquele programa que nem existe mais, o programa Livre, que era do Serginho Groisman, né? Ele parou depois e olhou para o pessoal, vocês estão gritando, eufóricos, felizes. Você sabe que essa música está falando de suicídio? Todo mundo. Por que eu aproveitei o gancho da gente pensar nas músicas do Jair? Porque a gente enche nossa mente com informações que a gente não para pensar sobre elas. Fica triste, triste do nada. Estava vendo um jornal que só tem notícia ruim. E sabe por que só tem notícia ruim? Porque o povo gosta. Lembra daquele personagem? Eu gosto. A gente gosta. Aí fala, eu tenho uma tristeza, uma desesperança, minha casa nada vai para frente, né? Que está habitando o nosso pensamento? Que olha, manter o equilíbrio e a paz todo dia, né, mole? Não. É uma luta, né, Jair? Porque quando você está assim, daqui a pouco você já está pensando mal do vizinho, já ficou com raiva do outro que fechou. Aí você volta, fala, não, vou me restabelecer de novo. Então, aí, Senhor, bora começar de novo. Daqui a pouco você está com raiva de novo. Por quê? Quem são os nossos maiores inimigos? Nós mesmos, né? A gente não precisa de ninguém para nos prejudicar. A gente já faz isso com bastante sucesso. Não é verdade? Então, a música, o cinema, as artes, né? O teatro e tudo mais, eles servem para nos auxiliar a aprender coisas ou criar caraminhola na cabeça também. Alimentar o nosso espírito, as nossas emoções e o nosso corpo físico ou detonar eles. E é por isso que hoje nós vamos conversar sobre uma passagem que está no livro Palavras de... Tem água? Tem. Palavras de Vida Eterna, que Emmanuel escreve e se intitula Pão. E ele fala assim, que Jesus diz, ele cita, né, João quando diz assim, eu sou o pão da vida, foi Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai sem passar por... Primeiramente, vou perguntar que quem não gosta de pão? Quem conhece alguém que não gosta de pão? Eu não estou falando que não coma, porque por N motivos o povo não come pão, né? Mas que não gosta. Ai, olha, minha vizinha odeia pão. Quem já comeu pão francês? Pão de leite. Pão de coco. Pão de milho. Pão socado. Pão socado. Pão socado. Pão sírio.
Pão italiano. Pão português. A senhora não come pão? Mas não gosta. Então levanta a mão porque gosta. Não é só quem não come. Tem muita gente não come, não. Eu entendo. Para brincar, para participar da brincadeira. Quem já comeu pão de banha? Esse é bom, né? Quem já dá uma banha também. Já deixa de pão de banha. Gente, é tanto. Tem mais algum pão aí que eu esqueci? Pão de forno. Pão de mel. Pão de forno, pão de mel. Fala mais pão aí, tem mais pão? Pão de queijo, que é a invenção do Brasil. Pão de queijo, né? Todo mundo come. Obrigatoriamente pão integral. Pão integral. Pão doce. Pão doce. Pão de batata. Né? Gente, é o pão, o alimento mais democrático do planeta. Não importa onde a gente vá, o tipo do pão que haverá, mas certamente haverá o pão. Pão australiano, né? Gostoso também. É? Austrália, o pessoal gosta de pão? O pão sempre foi fonte de alimento porque ele é... Qual é o objetivo do pão? Vocês sabem? Nutricionalmente? Não é engordar. Ele tem um objetivo. Dar energia. Porque a farinha faz isso. É dar energia. Aí, se você come um pão e gasta aquela energia, balança, ok. Quando você come 2 pães e gastou meio pão de energia, ele vai começar a ficar os pão parados. Né? Aí eu não tô sem nutricionista aqui. Glória a Deus, eu quero me matar. Pois é. Jesus, então, diz ele que ele é o pão da vida. Que daquele que comer do pão, que é ele, jamais sentirá fome. Quando Jesus está com aquela multidão seguindo ele, era uma multidão, devia ser quantas pessoas a multidão? Bastante. Muita, né? Para mais de 1000, eu acho. Cheguei em situação que chega para 4, 5 mil pessoas. Quando ele faz a multiplicação dos pães, chega para 5 mil pessoas. Poxa vida. Aí só ele é o meu pensamento. 5 pessoas. Olha, vou dizer para você, os estudos, eu sei que você é homem, mas você sabe que os estudos dizem que eram mulheres, a maioria, que seguia ele, né? Esse negócio de seguir Jesus, sempre foram as mulheres na frente. Você sabe que o ranking é da gente. Por quê? Porque os meninos sempre vão trabalhar, né? Eles falam, deixa a mulher reza por nós. Né? Mas, quando em qualquer igreja, sempre são as mulheres, né, que estão... Até que Aqui, vamos ver os meninos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 meninos. Né? E os meninos têm uma característica que eu gosto bastante também, viu? Os meninos, quando eles falam, eu vou, pode estar nevando, trovão, saindo carivete, eles vão. Quando eles assumem o negócio, eles assumem e assumem mesmo. A mulher fala onde não dá, tem o último capítulo da novela. Jesus vai me perdoar, mas eu não vou. Ah, hoje está um pouco de vento. Hoje está um pouco de chuva, né? Mas ela vai. Ela fala, não, eu vou dos 50 domingos do ano, eu vou 47. 3 eu vou por causa das novelas. Gente, para, né? E o homem vai, se ele se propõe, gente, ele vai os 50. E se tiver mais um domingo. Porque são 50 semanas, né? Então, interessante, né? A peculiaridade de cada um, né? Mas era aquela mulherada, e Jesus... E as mulheres iam com quem?
renca de criança. Por isso que Pedro ficava desesperado, espantando as crianças de Jesus. Deixa Jesus dormir, deixa Jesus quieto. Aí um dia Jesus fala o que para ele? Deixai vir as minhas criancinhas. Deixai vir as minhas criancinhas. Porque Jesus não dava ponto sem nó, ele aproveitava todas as oportunidades. Mas, já para ensinar ali, para a gente ter a pureza do coração das crianças. Mas é porque era muita, né? Pedro era um homem mais... Eu sempre brinco, viu, Jair, que Pedro achava que ele era o segurança de Jesus. Ele tinha certeza. Ele era um cara que... Não, Jesus está passando. Vai pra lá. Porque ele fazia isso mesmo, né? Porque Pedro se transforma totalmente depois que ele nega Jesus, né? Depois, porque foi o sentimento de culpa que despertou nele as potências mediúnicas também. Porque ele falou, agora ele ama tanto o mestre, mas agora ele precisava agir para mostrar isso, né? Para quem? Para Jesus? Não. Para ele mesmo. A maioria das vezes a gente fica achando que a gente vai provar para uma pessoa, mas na verdade a gente vai provar algo para si mesmo. Todos nós precisamos saber que nós ainda não comemos o pão que é Jesus. Porque quando Jesus fala que ele é o pão da vida, ele fala de muitos aspectos, mas nós vamos pegar 3 aspectos. O pão físico, porque ele nos dá força, e equilíbrio e energia vital para a gente conseguir trabalhar. Porque o trabalho é de onde a gente consegue ter pão físico, mas é onde a gente também cresce e aprende. Porque o trabalho, ela é uma lei de Deus. Ele é uma lei de Deus. Porque é uma lei muito ligada à lei do progresso. E aí nós não estamos falando também só do trabalho que vale dinheiro, né? Que você troca a sua força pelo dinheiro. Sabe aquela pessoa que deixa de trabalhar para cuidar de um parente que está acamado? Ela está trabalhando e muito. Só não tem troca financeira. Porque no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que tudo que você faz, nós fazemos, que é útil, é considerado trabalho. Então, foi por isso que eu falei, para a gente não ficar aquelas horas aqui e começa a ficar com a mente perturbada, né? Que a espiritualidade organiza de que maneira? Aí vai cantar e alguém vai falar. Aí a gente não fica ansioso. E o trabalho está acontecendo lá dentro das psicografias. Mas nós precisamos aprender a usar os nossos tempos, né? Em coisas úteis. Nosso tempo de descanso, né? Silvia, eu não posso ver um filme? Pode. É para ver, eu adoro ver filme. Ver, né? Eu não posso tudo. Mas eu vou ver um filme para me melhorar, eu vou sair de lá me sentindo mais mal do que quando eu comecei. Começando a precisar pensar. É proibido ver filme de terror? Não, não é proibido. Mas você tem que aguentar o mau humor que você vai sentir depois das impressões que você passou pro seu corpo. Pesadelos. Pesadelo. Você não vai reclamar, não. Nem vem ser mal-humorado e descontar o resto do mundo. Né? Não tem problema, pode ver. Você só tem que aguentar. Eu gosto muito de super-herói.
Jornada nas Estrelas. Eu gosto. Já briso, já fico brisando. Olha como que é lá do outro lado. Né? Você gosta também de filme assim? Olha, você inclusive é de lá, né? Já que nos devemos sem fazer isso. Né? Eu gosto. Por quê? É um filme que me enche, apesar da emoção, né? Enche a gente do quê? De esperança. De manhã ver a notícia é importante. Mas na mesa do café da manhã, você ficar comendo e vendo todas as coisas que ainda cometemos, é triste, não é? Aí eu não sei se a gente tem maturidade para aguentar os choques emocionais que isso vão dando. Por quê? Porque nós não comemos direito ainda o pão que alimenta as 3 partes de nós: físico, espírito e emocional. Aonde quer que nós vamos, qualquer que seja o evento, se tem comida, tem espírito. Pão. Espírito. O que é isso? Explica como, viu? Explica como. Espírito. O bichinho como, explica. Gostei dessa, gostei. Tem não um espírita que come. Mas Jesus, ele gostava de fazer, como diz o Mauro, fazer uma boinha, uma boquinha na casa dos outros, né? Jesus dormia e comia de graça. Todo, né? Então nós estamos no caminho certo. Tem pão. É uma torrada para entrada, né? Assim. É uma torrada de entrada, a torrada de saída, é uma torrada para comer café no fim. Você comeu uma feijoada, você está até aqui, mas você vê a mesa com café, com a torrada, você come o quê? A torrada com café. Né? Porque essa alimentação do corpo, a gente já sabe, desde que está lá, saiu da barriga, quando é que dói aquela fome, a gente já, sabe comigo. E o grande problema é que a gente fica grande, a gente já está saciado, mas a gente continua comendo. Por quê? Porque o zóio é maior que a barriga, a gente diz o povo, né? Que é espírita. Que é espiritismo. Uma para você, uma para o seu perispírito. Uma para você, uma para o seu perispírito. Pode ser isso, né, gente? Essa explicação. Né? Mas o pão emocional, vamos falar do pão que alimenta as nossas emoções. Esse ainda a gente alimenta pouco. E se alimenta com coisas que fazem mal. Tal qual nosso comportamento de comer exageradamente errado, fisicamente, todos nós fazemos isso, nós temos o mesmo comportamento com o pão que vai alimentar as nossas emoções. Então, a gente, os diabéticos, os pressão alta, os com cirrose das emoções, e continua comendo o que não pode. Então, a gente costuma alimentar a nossa emoção, por exemplo, com fofa. Sabe aquele prazerzinho que a gente tem? Todo mundo tem. Vem vontade de santo, não, né? Aquele prazerzinho de querer falar do outro. A gente diz, olha, eu não quero dizer não. Não era o que eu estou querendo prejudicar a pessoa, mas não dá. A pessoa fez isso. Não é? Língua preta.
Língua presa? Preta. Língua nunca ouvi falar. Aí, o que acontece? Ele sente aquele prazerzinho. Sabe quando aquele que nos feriu, eu vou usar o termo, se dá mal? Aí a gente fala assim, ele planta porta. Acabamos de dar alimento para a nossa nação. Um alimento cheio de açúcares e gorduras e tóxico. Né? Tóxico. Depois a gente fica sentindo mal, triste, angústia. Mas nunca paramos para pensar que alimento é esse que estamos dando para as nossas emoções. Né? Vocês lembram, gente? Claro que lembram. Na época da Covid, que não passou, mas melhorou, com a graça de Jesus, da espiritualidade, mas assim, na época da Covid, as pessoas comendo, trancadas dentro de casa e vendo o César Tralli falar, hoje morreram 600 mil, hoje morreram 500 mil, e a gente, olha, nós vamos morrer. E aí a gente comia, né? E eu lembro aquele bichinho era do jeito que ele fala, nós vamos morrer! Quer dizer, porque nós vamos viver, nós vamos morrer. Porque a gente ficava daquele jeito. Aí a depressão, a raiva, o mau humor, as separações foram recordistas. E de lá para cá, ninguém acabou, não. Tão intoxicado de tanta desesperança. É muita desesperança que estão pondo na nossa... Que nós estamos pondo, não, que nós estamos deixando, né, pôr, né? Não é verdade? E até hoje nós estamos fazendo isso. Alguém chega perto de nós e fala assim, ô, você viu? Você fala, o quê? Não é? Dessa vez é do quê? Aí a pessoa fala, não, fulano, fez isso aqui, ele varreu a roupa. Teve nem emoção essa notícia, né? Aí você fala, você viu? O fulano bateu o carro. Nossa, como é que foi? Aí que aí vem, né? Que aí o corpo das emoções começa, ai meu Deus, conta mais. Por quê? Porque nós estamos acostumados a dar para o nosso corpo emocional um alimento de desesperança. E quando eu me sinto mal, que eu me sinto fracassado, porque é você que está se sentindo. Muitas vezes aquilo nem é real. Aí você está sentindo fracassado, você está sentindo medo, está sentindo um monte de coisas. E aí você vê do lado gente pior às vezes que você. Em vez de você se compadecer, você fala, tá bem que não sou eu. Olha, o outro sofrendo. Né? Olha, ixi, esse aí, você começa a espelhar no outro o que você gostaria que fosse feito por você. Porque quando a gente começa a desejar mal pro outro, é porque, muito provavelmente, estamos querendo o mesmo castigo. Só que não sabemos disso. Ninguém com o coração cheio de ódio, de vingança, está com o corpo emocional equilibrado. Vocês já viram uma pessoa encolerizada? Não vou falar da gente ficando com cólera. Estou falando do outro. Vocês já viram uma pessoa quando ela está com ódio, com cólera? Como ela está? A aparência dela. Pode falar, pessoal. Cara fechada. Cara brava. Parece que é muito. Não, encolerizada não está com fechada só, não. Está com o negócio mais feio. Está com cara de equilíbrio? De pessoa feliz?
Ela está transtornada, né? Porque a pessoa com cólera, isso está lá no Evangelho. Agora vocês me desculpem, eu não lembro quem escreve isso, mas está na instrução dos Espíritos. Um dos Espíritos fala assim: observai-os encomenizados. Como eles estão, né? E veja se aquilo demonstra que ele está em paz, ele está feliz. Não está. Tanto que hoje tem uma moda, né? O pessoal diz assim: eu quero gente feliz do meu lado. Porque gente feliz não atrapalha. E é verdade. Já ouviram isso? Então o povo falando: eu quero mais gente feliz. Mas ele está vingando. A minha vingança é que você seja muito feliz. Mas não vai dar certo, está só disfarçando. Porque o seu desejo ainda é de vingança com aquela pessoa. E sabe o que nós temos que fazer? Admitir. Primeira coisa. Admitir que a gente é um ser humano em desenvolvimento, né, Jair? Nós vamos sentir raiva? Vamos sentir raiva. Vamos sentir inveja? Vamos sentir inveja. Vamos sentir revolta? Vamos sentir revolta. Mas o que nós vamos fazer depois que a gente entendeu esse sentimento? Porque o sentimento de ódio, diz o Chico, que é o contrário do amor, né? Que é o oposto do amor. Onde tem ódio, tem o quê? Porque o amor está doente. Eu não conheço o Senhor. Sei de nada do Senhor. Eu estaria em sã consciência se eu lhe odiasse sem eu te conhecer? Que emoção vou ter agora? Como é o nome do Senhor? Como é o nome do Senhor? Senhor Luiz Carlos. Que emoção minha eu posso ter contra o Senhor Luiz Carlos que eu estou vendo pela primeira vez? Agora, se a gente for conviver, tiver uma lembrança aí de outra vida, coisa meio de mim, que de repente, ou eu prejudiquei ele, ou ele me prejudiquei, eu fiquei ressabiada, à toa, tem que passar pela minha razão e eu dizer assim, tem alguma coisa estranha. Porque não tem lógica. Porque a gente só odeia aqueles que a gente amou muito e sente ferida daquilo. Não tem lógica. Você amar, você não gostar, odiar uma pessoa sendo que você não a conhece. Só que a gente tem aprendido com o passar dos anos, né? A humanidade e o espiritismo, ele ajuda muito, ele bate nessa tecla. Que é uma tecla de alimentação do seu emocional junto com o seu espiritual, que é ter racionalidade. Parar para pensar. Uai, por que eu não gosto do Luiz? Quando eu fico perto do Luiz Carlos, meu Deus, me dá um negócio, me dá não sei o quê, não sei o quê. E a gente precisa racionalizar, elas têm alguma coisa estranha, sem sentido, e pedindo ajuda para o governo. Quem é o governo? Mestre, o negócio está pegando fogo. Os pensamentos estão pegando fogo. Eu não estou conseguindo entender. Estou alimentando meu corpo de dor emocional. Vocês sabem, tem uma passagem do Chico que ele vê uma senhora e o Emmanuel pede para ele ajudar ela e o Chico está com pressa. Ele fala, meu Deus, por que ajudar essa senhora? E ele via, né, do lado dessa pessoa, dessa senhora, um monte de pequenos negócios, assim, umas coisas. E o Emmanuel falou, olha a senhora, não sei o quê. Ouviu e ele via aquelas coisas. E falava, o que é isso, Emmanuel? Esses são os corpos de dor que ela carrega com ela.
Então, cada vez que ela tinha raiva, ódio, ela ia juntando e formando outros corpículos em volta dela. E sabe aquelas pessoas amargas, mal-humoradas, que graças a Deus a gente não vê com essa profundidade do Chico, porque acho que a gente não ia conseguir nem viver, né? Andando e vendo as coisas que ele via, né? Talvez ela esteja alimentando esse monte de corpículo de dor, de raiva, de ódio. E sabe o que acontece quando a gente não se atenta para isso? A gente está se auto-boicotando, então não estamos precisando de inimigo, só da gente mesmo. Porque esses corpículos, eles vão fazer o que para a gente? Vão começar a interagir com a gente. E assim como quando você tira o açúcar, o corpo começa a dar chilique, que ele quer açúcar. Assim como você tira uma droga ou um vício, o corpo começa a chilicar, ele não quer. Porque ele acha que é aquilo. Quando você resolve mudar, você vai precisar de ajuda psico e espiritual. Para eliminar esses corpículos de dor, criados pela nossa emoção, que estava se alimentando do pão errado. E aí, o pão espiritual, a gente nem fala, né? O pão espiritual não é só entregue na casa espírita, através do passe. Ele é entregue em todas as conexões íntimas, sua com Deus, sua com Jesus. Através do templo, porque a religião, a palavra religião, significa religar. Religar com quem? Com Deus, porque a gente tem a sensação que estamos desligados. E sim, quem é o nosso caminho para chegar até a comunicação com Deus? Jesus. Então, ele não é o caminho, a verdade, a vida, porque ele vai ficar numa porta dizendo assim, passa, Deus, cara, isso é legal. Não. Ele não é porteiro, né? Nem vigia. Ele deixa todas as dicas de como a gente se alimentar. Física, espiritual e emocionalmente. Precisamos entender que somos esses três corpos. Temos muitas emoções que ficam reprimidas e depois vão dando coisas, por exemplo, como eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, isso vira uma sensação de ansiedade. Então, dá para você ver a possibilidade, você ficou sabendo que você vai ser promovido. Esse monte de pensamentos de auto-boicote começam a agir com mexer em você e dizer, eu não mereço. Quer ver que vai dar errado? Você começa a dizer, na minha vez dá errado. Na minha vez não vai acontecer. A gente começa já, como diz os irmãos evangélicos, profetizar que não vai dar certo. Por quê? Porque temos guardado na nossa emoção o não merecimento. Por isso, quando Jesus operava as curas, ele dizia assim, seus pecados foram perdoados. Vá e não peques mais. Mas, emocionalmente, nós não estávamos lá, naquele período da humanidade, preparados para isso. Sabe o que aconteceu? Cometemos os mesmos erros, sabia? Aconteceu tudo de novo. Mas foi Jesus que cometeu o erro? Não, ele ainda falou, olha, toma cuidado.
Você é doida, Silvia, que ele fala, né? Você é doida. Você joga contra você mesma. E todos nós aqui. Todos nós. Daí a importância de seguir o conceito da espiritualidade quando diz que é para a gente se conhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente vai descobrir coisas terríveis sobre nós, mas também coisas maravilhosas. Mas para isso tem terapia para ajudar. Né? Tem terapia para dar sinal. E tem terapia aqui? Tem? Não tem terapia para dar sinal? Para ajudar aí? Quando não está dando para a gente se descobrir sozinho, a gente tem auxílio. Tem tratamento espiritual para que irmãos que são alimentados por esses sentimentos, muitas vezes, né, já que estão conosco aqui, que a gente fica sempre falando que o obsessor é um inimigo, mas nunca lembra que ele um dia foi seu amigo, porque se eu não conheço o Starnes, por que vão me perseguir? Para lembrar aqui, obsessor, a gente fala que é um inimigo mortal, mas já está morto. Acho que Se bem que tem os encarnados, tem os encarnados. Os encarnados. E a gente sempre parte do pressuposto que ele está errado. O inimigo encarnado. Porque eu sou fofa demais, né? O Divaldo Franco, todo mundo já ouviu falar do Divaldo? Sim. Divaldo Franco conta que ele teve um inimigo espiritual, né? Obsessor, que ficou com ele por mais de 30 anos. Ele já tinha mudado, já era outra pessoa. Porque aquela pessoa, à medida que você vai se transformar, ela deixa de existir. A gente só não troca de nome, que nem, ó, Paulo, né? Era Saulo, aí virou outra pessoa. Bora pra frente. Entre tantos outros, né? Próprio Simão, que era um nome duro. Jesus pôs o nome dele de Pedro, por quê? Porque ele era duro, que nem pedra. Era uma cabeça o quê? Dura. Nem só uma cabeça dura. Era ele. Vocês conhecem gente de cabeça dura? Olha, por isso que eu gosto tanto da música, eu falo aqui pra eles. Que ele fez, mas a música é minha. Eu falo, olha, se não fosse o Senhor, meu Deus, que seria desse mundo? Se ficasse na minha mão, a casa ia... Olha, o negócio estava feio. Porque as minhas opiniões, de vez em quando, me assustam. Não é? Aquele filme tão bacaninha do como é que fala? Do Jim Carrey lá, que ele é Deus. Que ele cansa de ouvir as lamentações. E ele programa lá, sim, né? Sabe que ele cansa de ouvir as lamentações e os pedidos do povo? Ele fala, tudo bem, vai daí, o mundo vira uma zorra. Me representa, seria eu. Cansei de ouvir esses pedidos. Bora participa todo mundo. Ficar selecionando sim, não. Né? Já pensou se Deus ouvisse todos os seus pedidos? Todos os nossos pedidos? Na verdade, Deus ouve, mas Ele não atende, né? Todos. Ele dá um tempo para si. E fala, não, vamos pensar que é mesmo. Né? Já pensou? E lá no filme ele fala, né? Fulano, eu quero me fumar no bate o carro. Já pensou que doido que ia ser? Vocês nunca viram? Tudo me chama. Todo poderoso. Quem não viu assim, vocês vão se rachar de rir. Para não chorar, né? E aí você fala, graças a Deus que é o Senhor que toma conta do mundo, não sou eu. Porque a gente não tem ainda sabedoria, né? Deus é Deus, né? E Jesus é o caminho, a verdade, a vida.
O nosso corpo espiritual é um corpo que realmente existe para sempre. O nosso corpo físico, não. A gente fica trocando as roupas, né? Cada encarnação pega uma roupa nova. Às vezes uma mais magrinha, mais gordinha, mas assim nós vamos indo, certo? De acordo com o que a gente precisa. De vez em quando mulher, de vez em quando homem. E vamos viver as experiências que aquele corpo vai trazer para a gente. Mas, em geral, o corpo perispiritual, que é o que fica entre o espírito e o corpo físico, né? O perispiritual, é ele quem fica doente ou que traz as mazelas das nossas emoções e tudo mais. Dizem, por exemplo, e eu não sei, não tenho comprovação, mas eu acho muito lógico, que o próprio câncer é de tanto a gente beber aquela água ruim, má água, que chama-se mágoa, né? Mágoa, raiva, ódio. Chega uma hora que a gente alimenta essas emoções com esse pão tão amargo que ele começa a adoecer o nosso próprio corpo. Ficamos tramando coisas para vingar, desgastando nossa mente com aquilo. Vai chegar uma hora que vai adoecer nosso perispírito. E vamos começar a dar um treino. Por isso, amigos, precisamos começar a pensar que o meu corpo está pedindo, o que a minha emoção está pedindo, o meu espírito está pedindo, para alimentar eles. Então, a primeira conversa de todas que a gente precisa ter é uma aproximação humilde e sincera com Jesus. Mestre, sou eu mesma essa atrapalhada. É uma conversa muito difícil. Quando você se desnuda para conversar com Jesus, e é por isso que Jesus diz para a gente ficar, se recolher no nosso quarto. E o querido aí, Gilberto Gil, que Jesus enche o coração dele de luz agora, né? Porque perder um filho deve ser uma dor horrenda. Canta, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar só, né? Tenho que me despir, não é o que ele diz? Tenho que ficar nu. E nós não estamos falando de ficar, ele não está falando de ficar nu de roupa. Ele está falando de ser despir do ego. Porque a gente conversa com Jesus dando ordem. Oi, Jesus, tudo bem? Então, tá precisando vender aquele negócio lá, vamos comprar aquele negócio lá, vamos fazer não sei o quê. O senhor ajeita os seus cargos, eu não estou conseguindo viver com os seus cargos. Não sou eu que preciso mudar, é ele que precisa mudar. Né? E não é essa conversa que atinge Jesus. A conversa que chega a Jesus é a que a gente se despe desses orgulhos, dessa ideia errada e pede ajuda. Então, mestre, eu sou tão atrapalhada, mas olha, eu não estou conseguindo viver. O senhor me desculpa, estou usando o senhor me desculpa. Oi? O senhor me desculpa, estou usando o senhor. Não estou conseguindo conviver com o senhor Carlos, olha, não sei. Gente, é sério, resolve. Uma conversa bem conversada com Jesus muda muita coisa. Uma vez, Jane, eu tive uma turma
terrível. Eu sou professora, né? Terrível. Foi terrível. Só terrível. E tira de novo. Terrível. Mas pensa nos moleques terríveis. Até a lata de lixo eles jogaram em mim. E eu tinha um comportamento ali. Eu que sou professora. Eu que mando. E eles violentos e eu violenta. Eu ia aumentando o nível da velocidade. Na velocidade 5 da violência. Do grito, da raiva, sabe? Porque eu só tinha aquele entendimento. Vocês têm que me obedecer e pronto. Então você vai ficar de castigo, você vai ficar sem ir pro recreio, você vai ficar sem não sei o que, você vai comer na sala. E as punições iam aumentando. E eles, horrorosos. E eu lá. Quem manda aqui sou eu, é sério. Foi não, é sério. Já teve turma assim? Já é terrível? Mas acho que você não foi assim igual eu. Você é mais bonzinho. Mais bonzinho. Eu sou mais atrapalhada. Aí, chegou lá. Depois que esse menino jogou a lata de lixo em mim, os papel tudo na minha cara. Olha, você pensa o que eu sentia? Mais raiva. Eu queria ser mais forte. Eu não sabia como eu era assim. Então, que eu vinha. Chamava a diretora já nem vinha mais. Sabe aquela situação? Uma situação caótica. Aí, um dia eu fiquei muito triste, porque eu pensava assim, puxa vida, né? Eu queria, porque eu tinha meus sonhos lá, minhas boas intenções, que o inferno tá cheio, né? Mas eu tinha minhas boas intenções. Eu queria, como as minhas colegas que tinham aquelas salas terríveis, mas que eles estavam bem, sabe? Eu queria ser assim também, eu queria, mas não dava, eu não conseguia. Eu não conseguia. Eles faziam e eu fazia mais. E tá, eu perdi o meu recreio, porque eu ficava na hora do intervalo, vocês vão comer aqui comigo. Porque vocês se comportar. É sério. Se autopunia. Só comia. Não, se autopunia também. Não, me lascava toda, né? Isso tem uns 25 anos, que eu tô com 32, tinha uns 7 anos já que eu era professora, eu não era inexperiente. Eu era só brava. Muito brava. Né? E aí, eu ainda sou. Mas agora é só filho de mãe. Mas lá eu comecei a sentir raiva daquelas moleques. Quando o moleque faltava, vai, ai, que bom que não veio. Era bem assim. Ai, a gente vai ser aqui, mas não era nada. Foi virando uma briga pessoal ali, sabe? Aí um dia eu tava tão cansada, não sei, eu não me lembro mais o que aconteceu. Eu comecei que eu não quis ir para a escola. E fiquei no estacionamento chorando, porque eu não queria entrar. Igual criança, eu não queria entrar. Bem assim, porque eu via que minha queda de braço eu já tinha perdido e fazia tempo. E aí eu chorando ali e tal, eu fiz uma prece rápida a Jesus. Falei, mestre, muda eles. Faz eles ser bonzinhos. Vai lá na casa deles, resolve os problemas deles. É sério, essa foi a minha prece. Ai, minha mãe Maria, abre um portal assim, ó. Já é exibida nessa frase lá, né? Na porta, onde as crianças passam e já tomam aquele passo. É sério, parece piada, mas é sério. Essa foi minha prece. Eles já passam, já fica as negatividades para fora da minha sala. E eles entram todos seres de luz. E eu vou ser uma ótima professora. Fui conversando com Jesus assim, o que eu senti. E deu certo. Só que teve uma mudança brusca da água para o vinho. No meu olhar e no meu sentir, do nada comecei a gostar daqueles dois. Do nada. Né, Jesus, que foi do nada? Eles faziam umas coisas, eu vi. E eles olhavam para mim, eu vi. Acho que eles pensavam que louca, ela não vai xingar nós, ela tá rindo, né? Acho que eles pensavam, essa professora aí, eu não sei, não.
Eles faziam um negócio, eu dava risada. Comecei a achar eles tão engraçados. E eu comecei a rir, Jô. É sério, comecei a rir, eu achava engraçado. Aí eu comecei a rir com eles. Não sei, gente. Baixou em mim um espírito de amor. Eu me apaixonei. Você sabe que eu falo com muitos pelo Face, que depois me acharam, porque na verdade, depois eu me torno diretora nessa escola e eles levam os filhos a estudar lá, né? E falo com muitos, assim, a gente se apaixonou. Eu com eles, no fim do ano, eles tinham que ir para outra escola. Eu ia na escola ver eles. Sabe quando você se apega? Inclusive o sentimento era assim, também não vou gostar mais de aluno nenhum, só vou gostar deles. Mas também, eu tinha aquela maturidade toda, né? Porque eu já tinha o quê? 24 anos, eu tinha muita maturidade. E ali teve uma mudança completa, não foi? Os dois lados, né? Eles viam. Não, Jô, eles continuaram umas pestes. Nossa, só que agora eu gostava tanto deles que eu ria. Eu falava assim, se você fizer isso aí em mim, isso aí vai dar problema. E ficava na minha. Aí eu faço. Hã? Eu já faço essas coisas também. Então, mas eu nunca tinha feito, né, na época. Então, eu sempre... E aí eu entendi, falei, a jogada de Jesus é outra. Ele dá conta de mim, não dos meninos, né? Porque ele vai agir com os meninos através de mim. Porque como eu sou professora de primeiro a quinto ano, eles ficam o dia inteiro comigo. Então, é diferente do pro que passa 45 minutos, 50... É outra relação, né? Mas essa foi uma conversa sincera que eu tive com Jesus. Gente, eu não fiquei de joelho, eu não fiquei nada disso. Mas fui sincera. E é isso que às vezes a gente fica pensando. Eu, né? Peço tanto, falo tanto com Jesus. Será que a gente fala? Ou a gente só recita versos? Né? Recita versos. Então, amigos, quanto tempo eu tenho nessa falar? É meia-noite. Não vamos estar podendo. Pode Está quase encerrando. É uns 15 minutos, né? Não, Menos. não, pode encerrar. Pode. Já deu. Eu falo até meia-noite. Olha só. Precisamos, então, começar a pensar na qualidade desse pão que nós deixamos entrar, porque está certo que o pão da vida não é o nosso alimento principal. Precisamos, e é isso uma tarefa do Espiritismo, dar luz para a gente do que nós estamos fazendo conosco mesmo. E o Espiritismo, ele dá, entre outras coisas, caminhos, clareia caminhos. Porque quando o Espiritismo diz da caridade, da importância de fazer caridade, e nós não estamos falando de dar cesta básica, ainda que somos encarnados, precisamos do alimento, não é para deixar. Se você já contribui, não é para deixar. Mas caridade, de dar um ombro amigo, uma palavra amiga, essas não tem preço. E essas remodelam uma pessoa para sempre, modificam uma pessoa para sempre. Fortalece o coração delas, né? Dá estímulo, né, Jair? Dá estímulo. Uma função das músicas é isso, é estimular. Trazer esperança para a gente, né? Olha só. Compreender um pouco de nós e não nos boicotarmos. Porque a gente se boicota bastante.
né? Se boicota achando que não merece, achando que nunca vai conseguir as coisas, que aquilo é sempre para o outro. Uai, se é um desejo nosso, ninguém é inocente para achar que as coisas caem do céu. Mas tudo começa com um desejo, né? Vamos falar do querido Bezerra de Menezes. O espírito que fazia caridade no quadrado que ele estava e ampliou para muito mais, né? Porque quando ele atendia as pessoas, ele atendia com todo o coração dele, fosse rico, fosse pobre, pudesse pagar ou não pudesse pagar. Quando, né, eu vou e dou a minha melhor aula, né, ouço aquele aluno, hoje, depois dessa turma, porque mudou muito a minha visão, eu vejo aquele mais danado, é nele que eu miro, que ali tem. Tanto que eu adoro ser da comissão de mediação de conflito, né? Porque hoje eu falo, é danado? Me aguarde. Já sei que vamos subir e sai todo mundo melhor, não é? Mas é duro. Ali, aquela conversa, ele tem que olhar para si, porque é uma tarefa doída. Admitir as coisas que a gente precisa não ver lá. A gente criou uma carapuça de poder, de certo, não é? Acho que é uma honra ser casado comigo, é uma honra ser meu amigo, né? Mas Jair, desculpa, é mesmo. Né? É uma honra, porque nós temos o desequilíbrio. Ou a gente é o máximo, não sei, ou a gente é o, como é que fala? A mosca, do cocô, do cavalo, do bandido, né? Assim que ele fala. A gente tem que procurar achar um meio termo. E é por isso que nós encarnamos. E vamos encarnar até o dia que encontrarmos o meio termo, o equilíbrio. Que nós nem somos os melhores, mas nós não somos os piores. Somos só espíritos em evolução, vivendo experiências para ver se vamos equilibrar isso mais rápido, né? Porque nós precisamos tomar um cuidado também. Tem pessoas que deixam de cuidar da própria família, que é o instrumento de tarefa, para cuidar da família dos outros, para fazer coisa dos outros. Mas lá dentro de casa está toda bagunça. Precisamos tomar cuidado. Porque a nossa missão é cuidar daqueles que estão comigo. Não deu muito certo. Meu filho isso, minha filha aquilo. Mas a gente continua no meio. A gente continua no meio. Porque o único jeito é fazendo um exemplo sempre do bem. Mas tem que falar 1000 vezes. Não, tem que falar 100 milhões de vezes. 1000 vezes não dá para fixar. Né? É isso, amigos. Que tenhamos uma boa semana, né? Um bom fim de semana. A gente coma pão em forma de pizza. Amém? É bom, né? A gente dê risada com as pessoas que a gente ama, que é um pão emocional. E oremos sempre para receber o pão que vem do céu. Fiquem com Deus. Terminei na hora certa.